Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do Reino, e nós estamos seguindo com o nosso devocional, com a nossa comunidade renovadamente, mulheres desejosas de aprender ainda mais da Bíblia, ainda mais sobre o conhecimento humano. E nossas diamantes, chamadas diamantes preciosas, sejam todas bem-vindas. Estamos com o nosso período de renovadamente e também com o nosso tema Deus dos deuses. Vamos aqui compartilhando. A gente já está chegando aqui. Rayane, Carla, Andresa. Estou aqui compartilhando, tá? Alcelimar. Estou compartilhando aqui com 7 amigos. Bom dia, Seriane, Andrine, Larissa, Andrade. Sejam todas bem-vindas. Nosso encontro pontualmente 7 e 7 da manhã, aos sábados e domingos, e aos segunda e sexta, 5, 3, 5. Então, convidando aqui 7 amigos. Faça você aí também, tá bom? Se você crê que essa mensagem vai ser poderosa, edificante e um diferencial para o seu domingo hoje, não esquece de compartilhar, ajuda a quem precisa ouvir essa palavra hoje, né? E a caneta. Agora que eu tô vendo. Agora que eu vi. Agora que eu vi que a caneta estourou, né? Hoje a gente vai falar de um tema que não é tão comum as pessoas falarem. Tem pessoas que têm receio de falar, mas que não é porque o tema é desconfortável que não seja real, não seja verdadeiro, tá? Abre tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma você mesma as suas próprias conclusões e suas próprias decisões. Pega papel, caneta e vem aprender sobre a Bíblia, tá? Quando a gente medita, quando a gente anota, a gente absorve melhor e a gente aprende melhor. É um exercício. Pegou tua caneta, tua Bíblia e tua caneta, já orou pedindo ao Senhor para que te dê direcionamento, para que Ele te inspire, para que Ele te traduza o que você precisa ouvir. Ok. Checklist feito. E vamos nós, né? Hoje a gente vai falar, seguir com a nossa série Deus dos Deuses. A gente vai falar sobre Deus que criou o inferno, né? A gente vê muita relutância de falar que esse local existe, mas a gente vê bem claro aqui na passagem de Mateus 25, 4, 1, tá? Que fala: em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua direita, à sua esquerda, e dirá: à direita, ele falou, vinde comigo, né? Vinde benditos do meu Pai. Vamos ver comigo aqui. Mateus 25, 41. Ah, Alexandra, por que eu preciso saber disso? Porque nós já vimos que Deus é Deus amor, Deus dos exércitos, que é Deus misericordioso, Deus Pai, Deus consolador. Ontem, né, nós já vimos que Deus é o Deus de provisão, né? Um Deus de provisão, Deus pastor. E a gente tem que entender que Ele é um Deus de justiça, né? Também já falamos sobre isso. E a gente tem que entender que existe um Deus que tem suas regras. As suas regras estão em cima daquilo que do que Ele reprova, né? Existem coisas que Ele reprova, tá? E pecar é desobedecer, fazer aquilo que Ele reprova. 25, 41, que fala: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo. Aqui ele fala no início, né? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará ao trono de glória. Isso é no fim dos tempos, né? O Senhor irá fazer a destruição da terra, e aqueles que servem a ele irão ter com ele em glória, e os que não servem irão para o local que não era preparado para eles, mas por consequência da desobediência é o que eles vão ter de ir, tá bom? Então, aqui,
e todas as nações serão reunidas em sua presença. Mateus 25:31. E ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Cabritos, aqueles bodes, aqueles que desobedecem, que não querem saber da história do pastor, não querem saber do pastor auxiliando. E as ovelhas, aquelas que obedeceram, aquelas que estiveram ali nos braços do Pai, sendo cuidadas. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós estamos já predestinados à salvação, mas é uma opção, uma decisão nossa, aceitá-la ou não, né? Querê-la ou não. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Está dizendo aqui que muitas vezes ele se fez como alguém que precisava, e Deus, ele simplesmente ama o pecador, ele ama o pobre, ele é o Deus dos órfãos, ele é Deus das viúvas, né? Ele é o juiz deles. Porque estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram aos justos, os justos: Senhor, quando foi que tivemos com fome, te demos de beber, ou sede, te demos de beber, de fome e comer, sede e beber? Quando tivemos forasteiros e te hospedamos, e não te vestimos? Quando estivemos enfermos ou presos e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, sempre o fizeste um destes pequeninos, a mim fizeste. Sempre que a gente faz algo, alguém que precisa, a ele a gente está fazendo, né? Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi feito para o ser humano, ele foi feito para o inimigo e seus anjos. Mas a luta do inimigo, que já sabe que está vencida, que já é vencida, né? Em Apocalipse a gente já conhece toda a história, todo o enredo que vai acontecer. Jesus, ele vem no cavalo branco e ele irá guerrear com o inimigo. E ele irá vencer a guerra, né? O inimigo já sabe do seu fim, mas isso não interfere dele trabalhar todos os dias constantemente, né, para levar o máximo de pessoas junto com ele. Por que você vê pessoas desejando morrer? Né? Por que tem pessoas que desejam morrer? Se isso fosse tão bom, morrer, se matar, né? Se isso fosse tão bom, porque a gente veria tanto empurrão do inimigo para que a pessoa se destruísse, né? Tem lógica. Aí aqui a gente vê, né? Ele fala tudo de novo, né? Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Em verdade vos digo, sempre que eu deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Não era só por isso, tá? Esse era um dos quesitos. Na verdade, a fé não é por obras, né? A salvação não é, ela é sim por conquista, né? A coroa da vida, ela é por conquista. Tanto que na palavra do Senhor ele diz: não virá comigo. Os tímidos têm que ser uma pessoa usada. Os efeminados não estarão comigo. Os glutões, né? Que os que são, que gostam de comer exageradamente, né? Não virão comigo. Não entrarão no meu reino, ele fala, né? Não entrarão no meu reino. Tudo isso é Apocalipse, tá? Não entrarão no meu reino os invejosos, os que falam mal, os fofoqueiros, né? Os bebarrões. Todos esses não irão com ele. Por quê? Porque Deus, ele quer um reino de justiça, e tudo isso são pecados, tudo isso são atitudes de pessoas que estão cometendo o que desagrada ao Senhor. Então, aqui vai ter deles dizendo nessa parábola, não nesse livro, mas em outros, porque tem partes que se repetem em Mateus, Marcos, Lucas, que eles dizem assim: em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios. Mas não adiantou só isso se você não se manteve constantemente no querer e na vontade dele, né? Então, assim, por que eu tô falando sobre isso? Porque isso é real, né? É real. Se existe um Deus, existe uma palavra, existe o sentido no que essa palavra fala. Se a palavra fala, é real.
a gente tem uma decisão na nossa vida. Ou a gente acredita no que Deus diz, no que a Bíblia fala, ou a gente não acredita e segue a nossa vida, né? É uma opção. Mas quem decide acreditar nela vai saber que tem coisas que a gente não vai gostar de ouvir, né? Vai ter coisas que a gente vai ter que fazer mesmo que não tenha sentido ou que a gente não goste, não é isso? Amar a Deus é amar Ele, é tudo que Ele fez. E como amar a Deus tendo em vista esse lugar tão terrível e desesperador, que ninguém gosta de falar, né? Certamente não podemos achar que Ele deixa de ser o que é por fazer coisas que nos causam espanto. Tem coisas que Ele não tem a obrigação de nos explicar. Tem coisas que Ele vai nos explicar, mas tem coisas que não. Temos que confiar que Deus fez o inferno e Ele o fez, né? Ele tem razões suficientes para isso, por si mesmo. A Bíblia diz, o juízo e o Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Salmos 19b. Ele foi justo quando fez o inferno e justo por manter o inferno e será justo em lançar quem quer que seja lá. Deus não é amoroso por ter feito... Deus não é amoroso por ter feito o inferno? 2 erros nessa objeção. Primeiro, como foi destacado no tema anterior, que Deus é o autor do inferno, da tormenta eterna. Sendo Deus amor, 1 João 4,8, né, que Ele é o verdadeiro amor, devemos saber que, de alguma forma e maneira, Ele não deixa de ser amoroso ao inventar e manter o tormento eterno. Em sua forma de agir, Ele mantém seus atributos em perfeita harmonia em si mesmo, ainda que tenhamos a impressão de que Ele abandona um ao aplicar a outra. Compare o versículo de João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E compare o versículo 36. Ele é o Deus que fere, Ele é o mesmo Deus que sara. Ele por si só já é justo, né? Então, João 36, João 3,36. 3, parece 3 trigo e 3 tique, né? Trava a língua. 3,16 e 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sabe ele, permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. Né? No mesmo capítulo 3, 16, ele fala da bondade de salvação. E 36, ele fala das consequências de quem deseja seguir pelo seu caminho, pela sua vontade, pelo seu querer, pela sua carne, né? Seu orgulho, né? Então aqui fala, Deus que fere, Deus que sara, faz e mata viver, revelado em Deuteronômio 32, 39. No Antigo Testamento. Se der tempo, eu vou falar também de Deus dos céus, tá? Que a gente fala só do inferno, não. Eu quero que dê tempo de botar aqui também os céus, mas também não quero me alongar no vídeo. Nos nossos vídeos, 32, 39. Veja agora que eu sou, eu somente, mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto as mãos aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente a minha mão, estará o juízo. Tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Né? Então aqui ele fala que ele é um Deus de vida e um Deus de morte. Se ele permite, terá vida. Se ele permite também, terá a morte. Dele vai depender tudo isso. A gente vê a história de Jó, que o inimigo ele estava insatisfeito por ver Jó feliz e bem em servir a Deus e estar todo com a sua família. Né? E ele vai chegar ao Senhor e diz, está vendo o teu servo Jó? Também tu dá um monte de coisa para ele, como é que ele não vai se sentir feliz? Agora você não crê comigo que Jó era o que era, por quê? Você acredita que Jó era o que era, né? Jó era o que era, pelo que Deus fazia por ele, ou Deus fazia por ele pelo que ele já era, né? Será que ele era justo, temente a Deus, porque Deus já dava coisas a ele, ou ele já tinha coisas que o Senhor dava a ele, porque ele era justo e fiel, né? Eu creio que seja a segunda opção. Então aqui, o Senhor, ele permitiu que o inimigo tocasse na vida dele, menos na alma, que é a parte onde vai voltar, né, para o seu lugar. O Senhor disse, vai lá, toca nos bens, na família, na casa, mas não toca na carne
porque tocou e ele ficou com lepra, passou pelo processo, mas não toca na alma, né? Então, aqui a gente vai ver que, por exemplo, ao relatar a autoridade magistrada civil, o autor inspirado de Romanos destaca bem a punição, carrega necessariamente uma faceta não bondosa, mas de dor. O que aprendemos com o inferno de Deus que Deus fez? O ofendido é o soberano criador do universo, demandando um alto reverendo zelo por tudo que ele exige e por tudo que o representa. B. Aquilo que leva para o inferno é o pecado, e de fato repugnante. C. O inferno não é o reino de Satanás, ele será atormentado lá também. Né? O que dizem por aí que ele que reina lá, não é, tá? Deus adverte a todos, visto que todos estão condenados por lá, para lá, e aponta o caminho do arrependimento e abandona daquilo que garante ir ao inferno. Ele nos chama, em toda a palavra dele, para o arrependimento, para o cuidado de um Deus amoroso, né? Para que a gente se afaste daquilo que nos levará para lá. O que nos levará para lá? Tudo aquilo que nos impedirá de ir para o céu, né? Inveja, pornografia, maledicência, imoralidades, glutonaria, né, que é comida exagerada, desobedecer ao que o Senhor nos pede. Então, mais excelente a morte do seu Filho Jesus é uma garantia de que livrará de lá todos os que creem no Evangelho. Amo a Deus, será que eu amo a Deus de tal ponto que em amor sei que seu juízo será perfeito e bom? Né? Será que eu tenho essa consciência de que Deus ele é perfeito e bom em tudo que ele faz? Tudo coopera para o nosso bem, coopera para o bem que dos que amam a ele, né? Então, vai dar tempo que a gente falar sobre o Deus que criou os céus, né? O Deus que criou os dois lugares. Vamos ver aqui qual o tema que eu vou colocar nessa mensagem hoje. Na casa de meu pai, João 14, 2, 3, fica atento. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito. Não vou preparar-vos um lugar, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los. Jesus falando para os seus discípulos quando ele iria ser assunto aos céus. Estou indo preparar lugar, mas eu vou deixar um consolador com você, né? Para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Lá vai ser um local de vida eterna, né? De paz eterna, de glorificação e adoração a Ele. Tem a moça que fala sobre espiritualidade, que ela diz assim: se você não tem coragem de separar um momento para o Senhor aqui na terra, o que a gente acha que vai fazer lá no céu, né? O que é? Lá a gente vai estar louvando, adorando e bendizendo a Ele. Aqui a gente não entende. Aqui a gente, quando a gente realmente busca verdadeiramente a Deus, a gente sente aquele momento, aquele sentimento de eu quero mais estar aqui nos seus pés, te adorando, te bendizendo. Essa sensação é uma porcentagem simbólica de como realmente nos sentiremos lá, né? Mas para isso, o Senhor existe essa seleção de quem troca, de quem decide qual prazer vai ter. Se é o prazer da grandeza dele, da misericórdia dele, o prazer de estar nos pés dele, adorando e bendizendo a ele, sentindo um pouquinho bem simbólico dos céus aqui, ou aquele que deseja fazer todo o seu querer, toda a sua vontade, todas essas satisfações que a carne nos oferece aqui. É uma decisão. A vida é feita totalmente de decisões, concorda? Jonathan Edwards escreveu: o céu é um mundo de amor. O céu é termo que aponta a habitação celestial e eterna de Deus, os seus anjos e seus filhos salvos. O céu só pode ser descrito por analogia, nunca exatamente plenamente. Então, fala-se que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Tem coisas que a gente não consegue alcançar, porque a nossa mente terrena não entenderá. Então, ele deu apenas partes, possibilidades escritas na Bíblia e de pessoas que também tiveram essa revelação ao visitar lá espiritualmente, através de algum tipo de visualização, algum tipo de sonho. Deus, a menos que nos será permitido, é possível. Uma comparação com o que não temos agora certamente ficará infinitamente além de qualquer reflexão do que o mundo de amor de Deus. Amar a Deus pode levar-nos a desejar o céu, pois ali está quem amamos. Queremos encontrar Deus, Jesus disse. Queremos encontrar a Deus. Jesus disse: onde estiver nosso tesouro, aí está nosso coração, né? Estava falando com uma amiga ontem
E ela dizendo que tinha passado um processo com o filho de quase morte. A primeira foi um susto e na segunda ele chegou aí para UTI. E aí ela contando, eu perguntei: amiga, o que você entendeu que Deus queria nesse momento? Ela disse justamente o que eu já imaginava, né? Ela disse: Deus queria ensinar para ele muita coisa, e ele aprendeu muita coisa, né? E eu também aprendi. Teve um momento que eu simplesmente não tinha outra opção senão soltar minha corda. E a palavra fala que os filhos são heranças do Senhor. E os nossos filhos, eles são para Deus, não é nosso, né? Não tenho filho ainda, mas eu tenho essa consciência, não sei quando eu tiver nos meus braços. E ela disse assim, teve um momento que ela disse: por quê? Pra quê? Porque a gente tem um período, né? De por quê? Pra quê? Meu filho vai falecer? Será? E Deus ouviu no ouvido dela e disse: eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que trago e eu sou eu que levo. Então ele dizendo que deixou bem claro para ela que até então o filho dela estava sendo o Deus dela. Deus é tudo aquilo que eu dou mais atenção, energia e tempo do que a Deus. Deus é aquilo que está no meu coração mais do que o meu próprio Deus, que criou tudo e todos, né? E aí ela disse: no meu processo eu precisei entender que ele era o Deus que tinha dado, me dado a responsabilidade de cuidar, mas que no tempo que ele quisesse ele iria colher. Ele precisava mostrar, através daquele processo, de que ela não podia depender, que ela não podia querer somente do jeito dela. Que se ele tivesse dado o martelo, não era ela que impediria. E para o filho também, ele aprendeu lá no lado dele, quando ele estava enfermo, 40 dias internado, ele entendeu muita coisa, que as coisas não são da nossa forma, que as coisas não são do nosso jeito, que foi uma das coisas que eu precisei também. Estou em processo de aprendizado. O meu Deus era o meu trabalho. O meu Deus era correr atrás de valores, e a angústia vindo, e a tristeza vindo, e as crises vindo, que a raiz estava bem mais aprofundada, né? Quando a gente vê uma situação, a gente não vê que o problema é a situação, mas qual a raiz daquele problema, né? Então, é nesse sentido que Deus, ele não quer que nada esteja mais no nosso coração do que servi-lo, bendizê-lo, adorá-lo e engrandecê-lo. Nossa porção, nossa herança, se o amarmos mais que ouro, a única coisa que nos preocupará é vir a Deus, estarmos unidos a Ele e a sua glória. Quer pela morte, quer pelo retorno do glorioso Jesus, isto é, o nosso lucro. Filipenses 1:21, anota aí. Ou seja, tanto o Senhor Jesus pode voltar, nós cremos na volta dele, no retorno dele, para o fim dos tempos, né? Que ele irá levar a sua igreja através de arrebatamento, isso tem também em Apocalipse. Ou ele pode vir até nós, ou nós podemos ir até ele. Quantas pessoas não foram colhidas no período da pandemia, né? Quantas pessoas não são colhidas de repente, através de um acidente, através de uma morte repentina, né? Então, o arrebatamento, ele pode ser algo de uma forma individual, né? Pode ser algo de uma forma individual para cada um de nós. Então, eu posso ir quando ele voltar, ou como posso não ir também quando ele voltar. E, de repente, como uma tia minha, em período de pandemia, ela serviu ao Senhor verdadeiramente, buscava, engrandecia, já estava adoecida, e o Senhor decidiu colhê-la no período da pandemia. Então, o Senhor, ele tem seus mistérios, e não cabe a nós tentar entender tudo. Precisamos urgentemente resgatar a mentalidade peregrina. Estamos nesse mundo de passagem, pois nossa pátria é celestial. A gente às vezes acha que tem todo o tempo do mundo aqui. Na verdade, a gente tem o hoje. E se amanhã nós estivermos acordados, que bom, nós tivemos até ontem, né? Então, nós temos até hoje. Acordamos, amém, é uma dádiva. Quem nos deu respirar? O fôlego, né? Os médicos podem fazer mil coisas, mas o fôlego, quem decide até quando ele vai existir aqui é o Senhor, né? É o Senhor. Até quanto tempo essa alma ficará nesse corpo? Existe o corpo, existe a alma, existe o espírito, né? A alma é o que vai retornar. Ela sai do corpo quando falece, né? Por isso que o corpo fica inerte, porque não existe mais alma aqui dentro quando falece. Quero o céu, pois ali está o amado da minha alma. Quando amamos uma pessoa, falar sobre nossa ida ao lugar onde esta pessoa está, significa que lá há a presença da pessoa amada. Razão para se ir até este lugar.
Imagine um pai que deseja ver seus filhos após uma longa viagem. O retorno para sua cidade é a forma de dizer que quer estar junto com seus filhos, refletindo o nosso interesse no céu. Quanto tempo gastamos meditando nas verdades reveladas do céu? Quanto tempo tenho gastado meditando na palavra dele? Como pensamos que será a nossa presença e reação ali? Quem nós iremos ver? Existe um comentário que fala que muita gente vai ficar desacreditado de 3 coisas quando chegar lá no céu. Uma, vai ver pessoas que nunca imaginou que iria encontrar lá. Supõe-se que nós temos uma percepção daqui, quando chegar lá, que o Senhor vai trazer todas as nossas obras em juízo. O primeiro susto que a gente vai ter é: nossa, fulano, você veio? Não acredito, não tô nem acreditando que eu esteja vivendo aqui. O segundo é: cadê fulaninho? Cicrano. Cicrano era tão isso, tão aquilo. Por que eu não tô vendo ele aqui? E o terceiro é: nossa, eu consegui vir, nem acredito. Eu estou aqui. Quanto tempo meditamos na palavra do Senhor? Apocalipse 21, 22. Como pensamos que será a nossa presença ali? E reações. Também Apocalipse 9, 17. Nossa desilusão nesse mundo é evidente que esperamos em um lugar melhor? Nossa desilusão neste mundo é evidente que esperamos um lugar melhor? 21, 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e Cordeiro. 21, 22. Qual o investimento da minha vida olhando para o céu e quanto é para esse mundo? Qual dos dois tem sido maior porcentagem de investimento? Aqui na terra, pelas coisas que existem aqui na terra, ou para o reino? Rumo à nossa morada eterna celestial. Nosso coração palpita de alegria em saber que poderia abraçar Deus, abraçar Jesus? Eu diria colocar aqui mais uma pergunta. Saber que existe céu e inferno, isso te alegra ou te atemoriza? Isso te alegra e te atemoriza? Saber de todas essas verdades te alegra ou nos atemoriza? Fica-se então essa reflexão. Amanhã nós iremos ver uma mensagem linda, 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 O Deus que escreve a nossa história, o Deus que escreve a minha história. Que fique firmada, enraizada essa palavra hoje no seu coração, que você possa ter essa decisão de para onde eu quero ir, para onde eu estou indo, para onde minhas atitudes estão me levando. Estão me levando para mais perto de Deus, mais perto da vontade dele, ou estão me levando para o local onde as minhas consequências irão me levar. As consequências das minhas decisões irão me levar. Tá bom? Muito obrigada pela tua presença, pela tua companhia. Nos vemos nos stories. Estou ali pelo direct, tá? Nascimento.alexandra. E não esquece de compartilhar essa mensagem nos teus stories. Alguém precisa ouvir essa mensagem. E essa mensagem sempre tem endereço certo. Alguém precisa ouvir essa mensagem. Como um dia eu já precisei e alguém simplesmente compartilhou. Como eu preciso também. Eu não só falo, mas eu também me alimento. Chega a ser ali, eu já estou alimento da Joyce Meyer, do Tiago Brunet, da Tânia Tereza. A gente não é 100% só passando. A gente só pode passar, ter repertório daquilo que a gente também absorveu. Eu espero que o Senhor seja o teu guia, seu direcionador, que você possa ter sua melhor decisão hoje, porque o dia e a hora em que o Senhor vai voltar nós não sabemos. O dia e a hora de nós sermos arrebatados nós também não sabemos. Mas que possamos viver em busca dele, no temor e no tremor. Não por medo, mas por amor a ele, verdadeiramente, pelo que ele é, pelo que ele pode fazer na nossa vida, tá bom? Que ele possa ser o nosso pastor verdadeiramente, para que quando ele for decidir quem vem à minha esquerda, à minha direita, nós sejamos os que estão à esquerda dele, Vinde benditos, meu Pai, entra pro teu reino, celestial, tá bom? Receba o meu abraço. Não esquece do teu comentário, tá? É muito importante. Tá aqui embaixo, tá? Um emoji. Um emoji a hora que você tá assistindo vai ser muito bom
para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Muita gente precisa, mas ainda não sabe. E até a próxima! Amanhã, 5h35 da manhã. Tema: Deus criou. Não. Tema: cadê ele? Deus que escreve a minha e a sua história.